Olá, eu sou Giovana Cunha. No ar, o Destaques TST, o programa que deixa você atualizado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Ser obrigado a pedir demissão. Um caso como este chegou ao TST. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais analisaram a situação de uma ex-funcionária da Câmara Americana de Comércio que passou por isso. Veja como ela conseguiu reverter na Justiça a demissão. Pedir demissão é um direito do trabalhador que não pode ser violado. Só que existem empresas que forçam o empregado a se demitir, o que é considerado ilegal pela Justiça do Trabalho. Eu acho um absurdo a empresa obrigar um funcionário a pedir a demissão. Este advogado explica que esta atitude viola os direitos do trabalhador. Forçar o empregado a pedir demissão ou vai caracterizar assédio ou vai caracterizar coação. E foi esse o motivo de um processo de uma ex-gerente contra a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Durante uma reunião a portas fechadas, a trabalhadora teria sido forçada a pedir demissão depois de ser acusada de ferir o código de ética da empresa. Segundo o empregador, a atitude da empregada dava direito à demissão por justa causa, o que só não foi feito a pedido da trabalhadora. O caso chegou ao TST e, na Seção 1 de Dissídios Individuais, a relatora ministra Maria de Assis Calcin deu razão à Câmara de Comércio. Segundo a ministra, a gerente contribuiu para a perda do emprego. A reclamante confessou que havia aberto uma empresa própria para prestar serviços para a reclamada, o que feria o código de conduta da empresa, principalmente para um funcionário como a reclamante, que era gerente. Mas a maioria dos ministros seguiu a divergência aberta pelo ministro Horácio Sena Pires. Segundo ele, quando a empresa optou por não despedir a funcionária, acabou por perdoar a falta praticada por ela. O fato de a reclamada não ter despedido a reclamante por justa causa convalida o perdão tácito da possível falta que teria sido praticada. O ministro ainda destacou que, segundo o depoimento de testemunhas, a gerente foi obrigada a fazer o pedido de demissão, que deveria ser considerado nulo. Por confirmar que o pedido de rescisão do contrato de trabalho em face do temor da dispensa por justa causa leva ao vício de consentimento, coação, tornando nulo o ato e transmudando a rescisão sem justa causa. Acompanhe agora o julgamento do caso. Excelentíssima senhora ministra Maria de Assis Calcin, embargos em recurso de revista 78.740 de 2005. O julgamento deste processo foi suspenso em virtude de pedido de vista regimental do excelentíssimo senhor ministro Horácio Sena Pires, após a excelentíssima senhora ministra relatora não ter conhecido os embargos. Ministro Horácio. Senhora presidente, trata-se do tema validade do pedido de dispensa, coação, divergência jurisprudencial. Quanto ao tema, a nobre relatora, a ministra Maria de Assis Calcin, não conheceu do recurso de embargos da reclamante, por entender inespecífica a jurisprudência acostada. Solicitei vista regimental com o objetivo de verificar a especificidade dos arestos trazidos no recurso de embargos. O segundo aresto transcrito às folhas 273 e 277, oriundo desta egrégia subseção da lavra do ministro Vantuil Abdala, na íntegra às folhas 293 e 96, traz entendimento contrário à decisão embargada, por confirmar que o pedido de rescisão do contrato de trabalho em face do temor da dispensa por justa causa leva ao vício de consentimento, coação, tornando nulo o ato e transmudando a rescisão sem justa causa. Registro que esse mesmo aresto serviu ao conhecimento do recurso de revista da reclamante, conforme se verifica às folhas 237 verso. Destaco ainda que o terceiro aresto transcrito às folhas 277 e 280 também é específico, pois trata do caso em que a terceira turma desta Corte não conheceu do recurso de revista da reclamada, confirmando o vício de consentimento do reclamante, que viu-se na contingência de formular o pedido de dispensa, ou seja, na hipótese em que o empregado, submetido à pressão da despedida por justa causa, culmina por pedir dispensa. Nesta hipótese, o ato é considerado nulo, por decorrente de coação, mesmo que de forma indireta. Portanto, estou divergindo da eminente ministra relatora para conhecer do recurso de revista por divergência jurisprudencial. Ministra Maria.
Scalzi. Senhora presidente, eu faço uma análise no meu voto de cada um dos arestos, se Vossas Excelências olharem na tela a partir das folhas 10, eu aprecio um por um daqueles que foram apresentados. A questão mesmo, eu acredito que é subjetiva, e aí... É uma situação bem peculiar. Tomo votos. Ministro Augusto César. Senhora presidente, quando esse processo veio à pauta pela primeira vez, a mim pareceu que a sexta turma assim se posicionou, tendo em vista que a afirmação categórica pelo regional de que não teria havido coação. E isso faria peculiar, aliás, inespecífica, inespecífico precedente que veio a cotejo. Pelo menos para deixar que o debate flua, eu vou, até este momento, em coerência à minha decisão na sexta turma, eu vou acompanhar, com a vênia do ministro Horácio, acompanhar a divergência. Aliás, acompanhar a relatora. A relatora. Ministro José Roberto. Senhora presidente, realmente não é muito fácil, diante das manifestações da eminente ministra relatora e do igualmente eminente ministro Horácio, avaliar a questão da especificidade da divergência. Mas eu também, para suscitar o debate, eu vou preferir acompanhar com todas as vênias a divergência. Ministra Adelaide. Senhora presidente, pela análise que eu pude fazer aqui rapidamente, eu peço vênia ao relator e acompanhe a divergência. Ministro Moura França. Veja, o detalhamento do quadro fático, que ela teria quebrado a conduta ética da empresa, que não houve, o relator foi o ministro Godinho, que não teria sido coagido, etc. Essa gama variada de detalhes exigiria uma precisão muito grande para o paradigma ser identificado como específico. E eu, com todas as vênias da divergência, não vejo. Acompanho o relator pedindo vênia. O ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu ouvi uma afirmação do ministro Horácio de que o aresto que serviu à divergência para o conhecimento do recurso de revista seria da SDI e estaria também a autorizar o conhecimento do recurso de embargos. Me parece que, se Vossa Excelência me permitisse que o ministro Horácio esclarecesse esse aspecto, ministra presidente. Pois não, ministro Horácio. Sim, ministro Renato, porque o acórdão, revisando, ele traz toda a problemática fática, que se verifica o quê? Esta reclamante, ela foi acusada, levada a uma sala, com seguranças e gerente e tudo mais. Os circunstantes ouviram gritos e choros, etc. Ao sair, ela saiu em prantos, não é? E disse que preferia pedir a sua demissão. Quer dizer, face da acusação. Os precedentes são exatamente nesse sentido, de que quando o empregado procura se livrar dessa acusação e pede, quer dizer, com uma pressão, com a acusação de justa causa, ele pede para sair, há realmente uma evidência de coação. Presidente, se Vossa Excelência me permite, ministro Renato, o diferencial, na verdade, é o seguinte, é que a turma, a egrégia sexta turma, disse com todas as letras, a partir do exame da prova, que não houve coação. Então, esta é a premissa fática que aqui nós temos que nos assentar. E o aresto que o ministro Horácio está entendendo que é específico, ele diz o seguinte, olha, havendo coação,
né, ele parte do pressuposto de que teria havido coação. Este é o diferencial. Senhor presidente, a turma conheceu do recurso de revista nesse tema por divergência com o aresto de folhas 173 e 177, que é um aresto desta SDI, ERR 306.743 de 96, do ministro Vantur Abdala. E chegou à seguinte conclusão no mérito. A resilição contratual por ato obreiro consiste na declaração unilateral de vontade do empregado com poderes para colocar fim ao contrato de trabalho que o vincula ao respectivo empregador. Trata-se de direito potestativo da pessoa natural que presta serviços nos moldes empregatícios. Assim, por se tratar de declaração de vontade, a que se está jungida pela rigidez em sua manifestação, isenta, portanto, de quaisquer vícios que a possam macular. Na hipótese, extrai-se do acordo regional que, de fato, a reclamante apenas pediu demissão em decorrência da real iminência de despedimento por justa causa ante o desvelamento de ato grave cometido pela obreira. Contudo, no caso concreto em análise, não se pode considerar que a manifestação de vontade da reclamante estivesse eivada de anulabilidade por vício de coação perpetrado pela reclamada, pois inexistente tal vício quando se trata de ameaça de exercício normal de um direito. Trata-se da excludente disposta no artigo 153 do Código Civil. No caso, a suposta ameaça era de efetivação do direito potestativo da reclamada de dispensa por justa causa, no contexto descrito pelo regional. Ademais, também não se extrai do contexto probatório que tivesse o empregador simulado a situação com o fito de que a reclamante pedisse demissão, pois, conforme o depoimento do preposto, efetivamente ela teria sido despedida por justa causa, o que apenas não ocorreu por anuir a reclamada com o pedido de demissão mais benéfico. Bem, o que me parece é que o primeiro aspecto que me impressiona é o seguinte: esse aresto que autorizou o conhecimento do recurso de vista por divergência, ele vem também para fundamentar contrariedade nos embargos. Então, a primeira conclusão que me parece lógica é que, se ele foi apto a conhecimento do recurso de revista, não há por que não ser apto para o conhecimento do recurso de embargos. A segunda questão é que, na verdade, o que é que se discute efetivamente? Qual é a tese? Se a iminência de se alegar justa causa diante da constatação de um fato o consequente pedido de demissão, se este pedido de demissão tem validade ou não. Em suma, é esta a tese. O acórdão embargado entendeu que tem validade, porque, na verdade, entendeu que não havia coação. E o acórdão paradigma, que também embasou o recurso de revista, examinando uma situação idêntica, diz: não, há coação, há vício de vontade. Então, a existência ou não de coação, a meu juízo, não é pressuposto fático, é conclusão. O pressuposto fático é a iminência de ser do despedimento em razão de uma suposta justa causa. Então, com todas as vênias à relatora, eu acompanho a divergência. Entendo que o aresto que embasou o conhecimento do recurso de vista se presta a autorizar o conhecimento do recurso de embargos. Ministro Lélio. Senhor presidente, com os esclarecimentos do ministro Renato, acompanho a divergência de vênia eminente relatora. Ministra Rosa. Também peço vênia eminente relatora e acompanho a divergência do ministro Horácio e com esses esclarecimentos trazidos pelo ministro Renato. Incumbe votar. Tendo em vista a especificidade dos fatos que estão transcritos no acórdão ora embargado, no sentido de que havia prática de falta grave e que a própria empregada, por conveniência sua,
pediu demissão, não há especificidade possível com os arestos. Eu li o voto da ministra relatora com os arestos que foram acostados. E o argumento data vênia lançado pelo ministro Renato Paiva de que se serviu o conhecimento da revista tem que servir para este, não me convence, porque os embargos hoje não cabem mais para examinar se foi bom ou mal o conhecimento do recurso de revista, só por divergência. Então, eu poderia admitir aqui o exame, se na vigência da lei pretérita, se foi correto ou não o conhecimento da revista por aquele acórdão que a evidência não enfrenta o tema ora em debate, porque a turma negou a ocorrência da coação. Se ele serviu mal ao conhecimento da revista, é questão que hoje nos é vedado examinar. Por isso é que eu não acolho este argumento, por isso que acompanho a ministra Maria Calço. O ministro Horácio avança no mérito? Sim, senhora. Pois não? Mérito. O debate é travado nos autos de respeito à nulidade do pedido de dispensa, tendo em vista a coação. Em última análise, estamos diante da proteção do emprego e do empregado. O princípio da proteção é a própria razão de ser do direito do trabalho, pelo qual se compensa a inferioridade econômica do trabalhador com tratamento legal privilegiado e expressa a ideologia do direito do trabalho. Estou citando o Camino. A ideia de um ramo do direito que protege uma das partes vem do reconhecimento da desigualdade material entre trabalhador e empresário no âmbito maior da relação entre capital e trabalho. O princípio da proteção desenrola-se, segundo Plá Rodrigues, em 3 formas de aplicação. In dubio pro operário, ou seja, entre 2 interpretações para a mesma norma, deve-se optar por aquela que favoreça o trabalhador. A aplicação da norma mais favorável, que significa a necessária opção entre mais de uma norma aplicável ao mesmo caso concreto por aquela mais favorável ao trabalhador. E prevalência da condição mais benéfica, que trata do conflito de norma no tempo, devendo prevalecer aquela que mantém ou melhora as condições do trabalhador. A irrenunciabilidade consiste em que o trabalhador não pode renunciar aos direitos a ele assegurados pela legislação do trabalho. Este princípio instrumentaliza-se no ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 9 e 468 da CLT. Pelo primeiro, é nula toda disposição que vise impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação da legislação trabalhista. Já o artigo 468 inadmite qualquer alteração contratual, ainda que consensual, que resulte em prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. O fundamento desse princípio está na presunção de que todo ato que signifique desfazimento de direitos por conta própria implica a existência de coação, ainda que consista no simples medo da perda do emprego. Divirjo, portanto, com todo respeito da eminente ministra relatora, para conhecer, como conheço do recurso, e no mérito, dar provimento aos embargos para anular o pedido de dispensa por vício de manifestação da vontade e convertendo a rescisão em dispensa imotivada. Determino o retorno dos autos à vara de trabalho de origem para que examine os pedidos formulados na inicial à luz da dispensa imotivada, bem como o pedido de indenização por dano moral, como entender de direito. É como voto. No próximo bloco, você continua assistindo a esse julgamento em que os ministros da SDI1 condenaram a Câmara Americana de Comércio por obrigar uma ex-funcionária a pedir demissão. É daqui a pouco. Até já.